Eu venho atrás, eu volto, eu sempre vou com a minha agulha bem de pezinho, para que pegue bem direitinho no anterior, né? Aí aquela medida de mesmo tamanho, né? Eu sempre falo que é a pontinha da agulha. Eu imagino a pontinha da minha agulha, venho aqui, ó, pego bem pezinho. Quando às vezes a gente faz assim, ó, às vezes não pega, tá vendo? Ó, escapou um pontinho. Então eu gosto de pôr a minha agulha de pé. Claro que eu tô fazendo, explicando, você acaba ficando um pouquinho mais moroso. Mas conforme você vai tendo a prática, aí vai fazendo muito mais rapidez, né? Apesar de que bordado não é rápido. Bordado é uma... Eu até tava vendo alguns trabalhos de algumas alunas que já fizeram e fez assim, trabalho demorado, mas tem trabalhos que são mais demorados sim, e esse é o gostoso, né? Até quando você concluir, você fala, puxa vida, olha o que foi que eu fiz, Estou usando o bastidor. Esse bastidor aqui é de 11 centímetros, número 4, da Círculo. Esse bastidor você encontra no Armarinho São José. O Armarinho São José é nosso grande parceiro, amanhã estaremos com eles às 17 horas. Novamente. Vamos lá. Por que eu coloquei 3 fios? Porque o ponto atrás ele fica mais vistoso. Se você for fazer letras, você usa um fio mais fino, né? Nas letras você pode fazer com ponto atrás, como a gente fez aqui nas mãozinhas, fica bem bonito. Muito bonito. Você pode usar o ponto haste, você pode usar o ponto... Enfim. Semana eu vou mostrar aqui das opções para vocês. O importante é aprender os pontos, a execução dos pontos e depois a aplicação deles, né? Mãe, por favor, confirme a cor das mãos. É o 236. 236? Isso, é um cinza, tá? Se você não tem um 236, tem um cinza, chumbo ou até o preto, você também pode usar. Terminei aqui. Aí eu venho, olha, o que acontece? Duas situações aqui eu quero passar pra vocês quando eu quero fazer o biquinho, tá certo? Quero fazer o biquinho bem certinho aqui da folha e eu sair aonde? Sair aqui, eu posso voltar aqui na pontinha. Voltando aqui na pontinha, gente, eu vou fazer o primeiro pontinho e vai ficar aquela pontinha aberta. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui, ó, nesse exemplo? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Exatamente esse pontinho aqui, olha, quando você pega bem aqui na pontinha. Já as outras aqui, ó, eu já exemplifiquei nessas aulas que foram com o armarinho, aqui ficou essa abertura e eu não gosto dessa abertura. Então o que eu faço? Diga, filho. 2 perguntas. Na mãozinha, você usou 2 fios? 2 fios. Esse bordado pode fazer em qualquer tecido? Pode sim. Esse aqui é um algodão cru. Aqui, gente, em vez de eu fazer isto, que eu fiz de pegar aqui, ou eu envolvo e chego aqui na pontinha, ou eu passo aqui direto. Passando aqui direto, tá bem pertinho, vai ficar só um fiozinho passadinho. Ó, vai ficar um fiozinho, mas é tão pequeno. Ó, é tão pequeno que não vai fazer menor diferença. Se fosse mais larga, o que eu faria? Eu envolvo aqui, olha, envolvo, aí eu vou à frente e volto fazendo o meu ponto. Vamos fazer assim, porque aqui você já viu, ó. Eu venho aqui, vou sair à frente para fazer o pontinho. Ó, aí eu venho aqui, sair bem na pontinha, aí eu venho à frente, para não acontecer de ficar aquele buraquinho lá, que eu não quero. Esse, gente, é o meu bordado do dia a dia, é o que eu faço. Aqui eu tô explicando, então acaba sendo mais lento, mas já é assim, meu vício. Quando eu vi, eu já fiz, já foi. Tanto é, gente, que esse bordado aqui, que eu usei 4 fios da linha Molinet, podia ter usado a perlê. Acabei, na hora eu peguei
a linha, eu falei, acho que vai ficar legal. Esse aqui, que foi aquela aula que a gente fez sobre riscos, eu fiz de noite. Depois que a gente terminou a live aqui, eu sentei lá no meu sofá, bem sentada, com meus cotovelos apoiados, bem bonitinha, tá certo? E fiz o bordado. Eu levei aqui uma hora e meia, entre parar e tudo, um pouquinho, umas 2 horas, vai. Olha aqui. Conforme você vai exercitando, fazendo os pontos, você acaba tendo mais agilidade. Eu tenho mais agilidade em bordar desta maneira, tá? O ato de bordar de cima para baixo, de baixo para cima, pra mim acaba sendo um pouquinho mais moroso, a não ser na técnica da pintura de agulha. Mãe, oi. Quantos fios você usou para bordar a mão? 1 ou 2? Dois fios. 2 fios na mão e aqui na folha e no caule 3 fios para poder dar um destaque. Eu decidi dar um destaque a mais aqui nesse trabalho. Olha aqui, ó, eu vou sair aqui mais ou menos, ó, deixa eu ver aqui o avesso, vamos lá que a gente tá falando do avesso, né? Ó, eu vou sair mais ou menos aqui, ó, que é no meio desse primeiro pontinho aqui, olha, né? Tô vendo aqui bem legal na câmera, e ela tá aqui do ladinho, ó. Por segurança, gente, às vezes quando você dá um pontinho muito juntinho assim, ó, tá vendo aqui, ó, o tecido? Por segurança, o que você pode fazer? No avesso. Para não soltar, imagina que você está fazendo numa blusa, numa malha, que a malha abre, né? Ela pode correr, enfim, né? O ato é que a gente está furando a malha, né? Você dá um pontinho e aí você volta. Eu quero sair bem ali, ó. Bem ali no meio do pontinho aqui, ó. Melhor, aqui na frente que eu vou voltar, já esqueci, tá vendo? Sai mais ou menos aqui no meio. E aí eu vou continuar fazendo o meu ponto atrás, só que agora eu vou ter a preocupação de fazer o intervalo, né? Então eu vou pegar no meio do que eu acabei de fazer. Ó, aqui. Tô amando pintura de agulha. Que maravilha, ó. Tá vendo? Eu tô pegando no meio do pontinho que eu acabei de fazer. Aí ficou um pouquinho afastado, a gente vai tentar trazer aqui. Aí eu vou dar só a preocupação de pegar juntinho, quase no meio do anterior, do que eu fiz, né? Do que tá do lado de fora. Ó, tá vendo? Aí ele desencontra, então ele dá esse efeito aqui de, como se fosse aqueles tijolinhos que ficam bem bonitos.
Tá vendo, ó? E assim eu fiz 2 carreiras desse verde, olha que bonito que fica. Se eu quisesse deixar só assim também, já teria ficado bonito. E aí eu vim com o verde mais claro para trazer a luz, né? E o meu avesso segue lá em ordem. Bem bonitinho, bem arrumadinho, no arremate bem escondido, as linhas seguras, para não perder nada, né? Se o Cezinho puder me ajudar, só pra gente fechar com chave de ouro, aqui nesta última gaveta, meu filho, sim, tem a minha camiseta, se não me falha a memória, ela está aqui. Se ela não estiver, me perdoa, aí eu mostro amanhã. Tem uma travada aqui. Entendeu? Aquela camiseta que eu bordei lá atrás e ela soltou os nozinhos que eu fiz. Mas os arremates tá mesmo? nessa gaveta aqui, ó. Essa aqui do seu lado, esquerdo. Primeira? Na última, lá embaixo. Se eu agachar aqui, eu vou tipo. O preto, camiseta preta. Tá bom, vou pegar. Essa mesmo. Isso, põe aqui em cima pra mim. Opa! Não pude alcançar. Mas esse já quase jogou em cima. Ó, aqui a última. Não tô enxergando. Opa! Meu joelho. Fechei. E aí eu vou fazer a mesma coisa, olha. Vou sair aqui no meio, vai ficar um pequenininho. Sai aqui no meio. Olha aqui, ó. Tá aqui do lado. A Paula com a gente no Instagram, que legal. Ô, Paula, um beijo, querida. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá distante. Então, ó, vou puxar aqui o ponto. Ó, ficou distante aqui. Deu um pontinho. Tudo em ordem, meu avesso. Tudo tranquilo. E aí eu continuo. Eu acho que deu pra todo mundo pegar. Vou vir aqui, ó. E vou sair no meio aqui do próximo. Então, aqui eu estou intercalando. Volto aqui e vou à frente, tá certo? Vamos lá no avesso. Tá tudo em ordem, ó. Tudo arrumadinho, a agulha tá passada aqui. Tá tudo bonitinho, limpinho. Esta linha aqui, depois eu vou tirar, colocar na agulha e escondo aqui pra dentro. A numeração das linhas do Anchor, Molinet e da Coats Corrente são iguais? A Anchor Molinet é da Coats Corrente. Anchor da Coats Corrente, Molinet é o nome da linha de meada que a gente utiliza bastante, tá? Essa aqui é a Molinet, ela vem escrita na embalagem, tanto da DMC como da Círculo ou qualquer outra linha de outra marca que faça linha de meada, que são as linhas que se desfiam. Da Anchor é a mesma coisa da Coats Corrente, né? Âncora, falava-se antigamente, é a Anchor agora, e é Coats Corrente. Aí tem a Max da Círculo, que é Max Molinet, né? E a Círculo tem outras linhas. E da DMC é só a Molinet mesmo que eles falam, Special, né? Eles falam. E aí a DMC tem umas outras variações também de linhas pra gente utilizar. Aqui eu tenho só mais as Specials, que são as linhas francesas, tá certo? Então, gente, eu, na minha opinião, como eu volto a dizer, eu prefiro realmente ter o conhecimento bem certinho de não milhares de pontos, mas que eu tenha esse conhecimento, a execução deles bem certinha, para que eu possa desenvolver trabalhos assim super tranquilos, né, que são bonitos, que eu possa comercializar, que eu possa fazer em vestuários, que eu possa dar de presente, enfim, que eu possa ensinar, né? Então, aqui eu tenho certeza que podem sim, depende muito de você sair grandes professoras, grandes pessoas que vão fazer aí trabalhos para comercializar ou para presentear, né, para realmente ter o prazer de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui eu gosto muito desse trabalho que eu fiz junto com a Marinho São José há um tempo atrás. Aqui tem 1, 2, 3, 4, tem que contar, né? 5, 6, 7, pintura de agulha, 8, 9, uns 10 a 12 pontos mais ou menos. A gente tem que sentar e contar direitinho, né? Lembrar o que eu fiz aqui, ponto reto, que é ponto folhinha, margarida dupla aqui, né? Então, eu vai 10, 15 pontinhos que eu saiba, eu consigo, aqui eu desejei colocar bastante pontinho para mostrar bem legal como que a gente pode aplicar os pontos. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma flor como esta aqui,
bem singela. Sim. Peraí. Claro. Aqui, olha. Nesta florzinha, somente nesta florzinha aqui, eu usei o rococó, um ponto. Haste, ponto cheio e ponto folha. Então, eu usei 4 pontinhos, né? E que eu consegui fazer esta florzinha. Aqui é a mesma coisa, ó. Pistilo no francês, ponto cheio, ponto folha e caseado. Então, foi 4 pontinhos, 5 pontinhos a folha. Tá vendo? Ponto cheio. Oi? Comentário da Paula aqui, que legal. Menos é mais. Sim, quanto menos sim. pontos, mais perfeito ficará. Sem dúvida. Eu prefiro treinar bem, ficar bem assim certinha. Eu aprendi, tô afiada, consegui fazer o meu ponto atrás bem certinho, cada pontinho do mesmo tamanho e tudo mais. Quando eu estou, gente, sentada, centrada, você pode ver aqui, por exemplo, se você reparar, este aqui eu sentei sem gravação, né? Tava bem sentada, bem centrada, tava bem comigo no bordado, né? Aqui a gente já fez junto aqui ao vivo com vocês. Eu terminei só essa parte aqui para tirar o verde, né? E veja a diferença, né? Eu mesmo tava olhando aqui e falei, nossa, parece que até que tem só uma carreira aqui, mas tem duas. Eu fiz 2 carreiras de ponto da cor verde e aqui eu já parece que tem mais. Por quê? Porque aqui eu fiz um pouquinho mais junto, né? No contexto ele está bonito, a mesma coisa, tá certo? E depende também muito de como você está fazendo, né? Então isso que é muito importante a gente entender como é que a gente faz o bordado, né? Como que a gente pode fazer trabalhos, peças bonitas e a gente vai treinando. A alma do bordado, gente, é treino. Quanto mais você treinar, melhor fica o meu ponto. Tá certo? Como ontem a gente falou sobre avesso limpo, eu vou começar bem aqui com a cor mais clara, o ponto atrás. Você sabe que de repente no meio do caminho eu posso vir mudar, em algum momento a gente pode de repente fazer o pirulito novamente. Mas aqui a nossa proposta é fazer com um ponto base, que é o ponto atrás. As mãozinhas aqui eu já fiz elas todinhas com o ponto atrás e fica muito bonito, né? O ponto atrás você pode usar inclusive em letras com um fio só. Ó, sair aqui. Boa noite. Boa noite. Uma bordadeira pode bordar só com linha de novelo? Pode. É que assim, depende do que você vai fazer, né? Eu não digo hoje que eu use somente uma linha, porque eu sempre estou experimentando, usando linhas de tudo quanto é espessura, tipos, lã, né? Enfim, linhas mais grossas, né? As linhas molinês e tal. Eu gosto, eu aprendi e gosto de usar muito a linha molinê, que é essa que nós estamos usando aqui, certo? E as linhas de rolinho que eu gosto de usar são as linhas Perlé da Anchor, né, da Cotos Corrente, que tem um precinho mais elevado. Eu já usava essas linhas, gente, na minha época de fazer os barrados, o acabamento dos barrados de crochê que eu fazia com essa linha no crochê. Então, eu já tinha muita linha dessa, né? E aí, depois quando eu comecei só a bordar, eu acabei usando, e eu uso ela no bordado, que é maravilhosa. Ela foi feita para isso, né? Agora, por exemplo, as linhas que eu sempre falo aqui sobre as linhas que se usa mais para crochê, vamos colocar assim, que são as 1000, né, que você compra em rolinhos assim menores, de 125 metros, elas não são linhas preparadas para o atrito, que veja, olha, eu estou fazendo aqui com vocês o ponto atrás, o que acontece? A linha, ela vai passar no tecido,
várias vezes, né? Por isso que a gente nunca deve pegar muita linha, porque ela vai esquentar. Então ela sofre atrito. Eu sempre brinquei, sempre falo que a linha ela sofre, né? Então, se você pega uma linha que não foi preparada para essa finalidade, ela vai sofrer um pouquinho mais ainda, né? Então, as linhas que são mais para o crochê, elas vão passar no tecido. Às vezes você pode usar um tecido. A mesma coisa a lã. A lã também não foi feita para as lãs comuns que a gente usa, tá? Essas que a gente compra para fazer tricô, fazer crochê, enfim. Elas não foram feitas para o bordado. Então, conforme você passa no tecido, eu já bordei no tecido, que esse aqui é um algodão cru. Eu já bordei em lã com esse tecido. Ela acaba sofrendo um pouco mais, tá? Então, eu prefiro experimentar e ver qual que você vai se adaptar melhor. E se você puder trabalhar sempre com linhas um pouco melhores, de mais firmes, cor firme, que tenham um tratamento melhor, eu aconselho. Perguntas. Duas perguntas. Quais são os pontos que você utilizou nas folhas? E responde essa primeira, depois eu te falar outra. Aqui nessas folhas? Só o ponto atrás. Só atrás? Aqui no meio, no meio é o ponto pirulito, que a base é o ponto atrás. Para fazer o ponto pirulito, se eu fosse fazer esta flor inteirinha no ponto pirulito, eu preciso fazer o ponto atrás. Não tem como fazer o pirulito sem o ponto atrás. Ok. Pergunta sobre a linha que você está usando. A linha é a linha Isso. de meada, né? Que ela é mais conhecida como as linhas para ponto cruz, são as linhas Moliné. E eu estou usando 3 fios aqui, são as linhas que a gente desfia. As linhas de rolinho, ela já vem com a torção de fábrica, tanto a Perlé como a da Círculo, a Camilinha, Camila, ou a Mil, tem da Pinguim também, Mil, elas também vêm de fábrica com a sua própria torção, mas elas não desfiam. Essas daqui a gente desfia, eu posso usar de 1 a 6 fios. E qual é o número dessa linha, mãe? Esse aqui, o número, a cor, é o 75. 75. Isso, essa cor é a mais clara. Eu usei a outra que é 77. Pergunta sobre bastidor. Quando usamos sobre bordado, não marca? Marca se você deixar, né, muito tempo. A gente ainda vai, quando a gente finalizar essa peça, eu gosto de passar pelo avesso, tá certo? Agora, se você não quer marcar de jeito nenhum, já quer deixar no bastidor, aí tem que deixar ele bem esticado, né? Deixar o seu tecido já passadinho, arrumadinho. E aí trabalhar em cima daquele bastidor, tá? Nas mãos você usou 3 fios também? Não, usei 2 fios. Para deixar mais delicada mesmo. Ponto atrás, né? Ponto atrás. Que é mais para a gente mostrar mesmo a delicadeza e deixar... a gente já falou um pouquinho sobre cores, por exemplo. Esse trabalho aqui, eu poderia ter usado uma cor só. Ficaria bonito. Como eu usei no outro. Eu vou mostrar já, ele tá aqui, ó. Já tava tirando fica sempre pelinho, né? Eu tava tirando os pelinhos, oh meu Deus. E eu peguei uma fita crepe, tava limpando. Eu usei uma cor só e usei o mesmo ponto que nós estamos fazendo. Aí eu usei um fiozinho a mais. Se você quiser usar 2 fios aqui, fica muito bonito também, bem delicado. Ó, aqui eu fiz com 4 fios e uma cor só. Esse aqui foi o número 1, que é o branco, tecido preto escuro, né? Olha que bonito que fica. Eu assim, aqui no vídeo, gente, eu não consigo fazer branco no branco, porque vocês vão brigar comigo e vocês não vão enxergar. Mas é de uma delicadeza maravilhosa você bordar no branco no branco. Eu amo fazer branco, no linho branco principalmente. Eu amo fazer com 2 fios, 3 fios, máximo 4 fios. Eu fiz muito branco no branco. Mas aqui no vídeo, infelizmente, eu não consigo
fazer, porque vai judiar um pouquinho de vocês. Esse tecido é algodão cru? Algodão cru. É algodão cru, né? Não é linho. Não, algodão cru. Nada contra, eu amo linho, mas eu também gosto muito do algodão cru também, porque o bastidor aqui, ó, ele tá ficando frouxo, dá uma apertadinha. Que legal, que a Márcia está comentando, verdade. Que lindo mesmo, bordado no jeans, por exemplo. Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, você pode pegar só essa flor aqui e replicar ela no jeans, né? O infantil ou não, né? Você pode colocar só uma cor ou colocar cor mesmo e fazer aí tipo um jardinzinho ou no bolso da calça, da saia, né? E fica super, hiper lindo. Valoriza muito a sua peça, né? Ontem eu mostrei a minha camiseta lá, que era uma camiseta mais do que básica, né? E aí a gente, quando eu trabalhava lá, eu tinha que usar o uniforme, nosso uniforme era branco e preto, ou preto, e aí a gente, meu Deus, estava sempre de preto, né? Aí eu fui lá e comprei umas 2 camisetas iguais, falei, não, vou bordar uma. Valoriza muito a peça. Não, toda vez que eu visto, todo mundo fala, ai que lindo, e o bordado já tá tão velhinho, tão surradinho. Pergunta. Diga. Como faz para sair a marca do risco no fundo? Tem que lavar? Esse aqui é uma caneta que apaga com calor, por isso que eu passo no ferro pelo avesso, tá? Meu bordado, se eu tiver que passar, não tiver jeito, passar pelo direito, eu sempre coloco um tecido em cima de proteção, tá? Mas eu passo pelo avesso, a ferro, não quente, né? E a hora que você pegar também um secador de cabelo, tira. Agora, se você riscou com lápis, tudo bem, não tem problema. Se você não tem a caneta, ó, já fechei aqui o círculo. Tudo bem, não tem problema. Você pega o seu secador de cabelo e coloca e tira a caneta, tá certo? Lápis, você precisa bordar em cima do lápis. Não use lápis muito grosso, né? O 6B não use nem o 4B. Use o 2B, o lápis comum, normal, tá? E borde em cima, porque às vezes, dependendo da marca do lápis, do grafite, pode ser que não saia, tá? Então tem que bordar bem em cima, cobrir bem aquele risco que você fez. Olha o nosso arremate para fazer o nosso avesso limpo. A gente falou bastante ontem, mostrei bastante ontem. Ó, vou voltar aqui um pouquinho, sempre para finalizar aqui Aqui eu tenho que finalizar para poder ir lá, poderia ter ido lá embaixo. Não, tem que começar aqui desse lado, tá? Não tem mais aqui, já acabou. Olha só. Onde vende essa caneta? Em papelarias, vende em armarinhos, em ateliês, na internet. Essa caneta, ela tá super em alta. Eu tenho aqui a Friction Ball, que é da Piloto, tá? Mas tem outras marcas, tem da Círculo, tem uma outra marca que eu esqueci o nome, começa com S. Vai aparecer muito, vou esconder mais. Ó, eu vou usar aqui o coleguinha para esconder minha linha. Ou a gente deixa aquela linha, você viu que eu pus aqui para baixo, para eu poder voltar. Vou voltar aqui, sai lá em cima. E aí eu tô prendendo a minha linha. Tá quente aí, gente? Tá frio ou tá quente? Aqui tá quente. Né, Cé? Deixa eu ir na frente. Assim eu volto. Já fica fechado o primeiro pontinho. E vamos lá. Claro, gente, um trabalho desse aqui, a proposta é fazer com o mesmo ponto. Você pode utilizar outros pontos aqui. Por exemplo, se eu quisesse, nesse trabalho, eu fiz aqui o contorno com o ponto atrás. Antes de fazer o ponto atrás, eu poderia
já que estava riscado, eu poderia fazer caseado aqui, ó. Todinho caseado. Aí aqui eu posso vir dando um contorno bem bonito. Poderia até fazer aqui, ó. Que aí você pega bem aqui, bem escondendo, né? E aqui deixa vazado. E aí a gente enche o miolo. Ficaria lindo. Sem problemas. São ideias. Você pode fazer, né? Da forma que você mais desejar aí. É uma maneira de você treinar, por exemplo, um ponto caseado que é muito utilizado. Perguntas. Né? Diga. Dá para bordar uma máscara, um nome com linha de costura? Acredito que sim. Eu acredito, é que linha de costura eu não tenho muito. Eu bordei uma vez uma borboletinha em um trabalho com a linha de costura. É possível fazer, né? E aí você tem que usar, de repente, não sei que tipo de bordado você vai fazer, se é letra, alguma escrita. Pode usar um fio e pode usar até dois. Usar 2 fios na linha de costura, dependendo da linha, é um pouco de tortura. Ela é muito fininha, ela pode arrebentar. Então, a dica é, pegue linhas curtas. Vai dar mais arremate? Vai. Mas é mais seguro do que você pegar uma linha comprida, que ela vai abrir com muita facilidade. É uma letra, ela tá falando. Letra, isso, pode. Aí você pode usar 1 ou 2 fios, dependendo do que você quer fazer. Sempre pega pouca linha, tá? Tem outra colega perguntando se você fez o ponto pirulito nesse rosa mais escuro. Aqui, na parte interna aqui dentro, ó. Na primeira camada que eu dei, parte interna não, a parte de fora. Eu fiz aqui, aí pra mostrar pra vocês, eu fiz o ponto pirulito. E aí depois eu vim com uma outra carreira de ponto atrás, somente, sem dar o ponto pirulito. E o pessoal tá perguntando se você não pode falar um pouco mais sobre essa caneta que apaga o calor. Posso. Peraí. Deixa eu ver se a branca tá aqui, assim eu posso mostrar a branca também. Deixa eu ver, peraí. Ó. Tenho 2 canetas aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma caneta que eu ganhei. Aqui também. Aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Signo Uniball. Então, eu ganhei essa caneta. Ela apaga com o calor. Porém, eu percebi que ela marcou muito mais o meu tecido do que a Friction. Tá certo? É uma caneta. Ó, vou riscar aqui. É que eu não tenho como apagar. Mas ela, né? Se a gente colocar um calor aqui, ela vai sair. Tá certo? Mas eu notei que, por exemplo, no tecido linho, que eu risquei com ela branco, a hora que eu passei no ferro, ficou tudo marcado, totalmente marcado. Então, essa daqui, eu precisaria fazer um novo teste, de, por exemplo, no algodão cru, para ver se ela vai sair ou não. Mas ela tá escrito aqui, ó, atenção, tinta apagável, não utilizar em documentos e tudo mais, né? Quando saíram essas canetas aqui, gente, o pessoal caiu matando em cima, falando que isso daqui era pra enganar, não sei o que, papapá. Não, ela vem escrita aqui. Essa daqui é um pouquinho mais antiga. Remove by friction. Eu não sei, essa aqui não tá escrito, só se veio na embalagem e eu descartei a embalagem. Por que eu tenho essa embalagem aqui? Porque na época, que eu até falei que quando eu fui apresentada a esse tipo de caneta, foi há mais ou menos uns 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu já paguei R$20 nessa caneta, que foi uma verdadeira fortuna naquela época, né? E eu comprei para testar, e aí deu muito certo. Depois, um pouco mais para frente daquela época, eu comprei uma recarga, né? E aí você pode desrosquear aqui, essa daqui, eu não sei das outras. E ó, tá vendo? Essa aqui é azul. Opa, aqui ó, essa aqui é azul. E a capinha dela é verde, porque eu joguei fora a carga que acabou. E aí eu coloquei a minha azul aqui, tá certo? Mas ela vem em várias cores, né? Tem a roxa, que eu gosto. Eu comprei uma rosinha, né? Que é pra colorir, né? Tem uma verde limão. Ó, tinta, tá tudo escrito. Agora ela vem escrito aqui, ó. Tinta apagável. Não usar em documentos, exames, né? Ela também no papel, olha. Deixa eu mostrar aqui no papel. Pegar um pedacinho de papel, um bloquinho, ó, um bloquinho, vamos pegar aqui azul. Então eu venho, deve estar querendo já acabar já, porque é velha essa daqui. Mas aí você vem, até que tá suja aqui porque você põe no coisinha, né?
Vou pegar outra. Deixa eu ver se não tá sujo aqui a bundinha. Ela apaga. Mas ela ficou marcada, tá vendo, gente? E sim, a mesma coisa no tecido, né? Ela apagou isso aqui, a tinta, mas ela ficou marcada, porque se exerce uma certa pressão, ela tira, ó, saiu, mas ela fica marcada, tá certo? Então, tem que só tomar cuidado com isso. Essa daqui é a mesma, só que ela é ponta mais fina. Ela é a pontinha mais fininha ainda. Fica mais retinho o traço. E essas daqui, que eu já saí do meu tema hoje, né? É a Friction Light, que são as marca-textos. Que eu acabo usando bastante quando eu risco em etamine. Pergunta legal aqui, mãe. Fala, olha. Como bordar no tecido preto, como fazer para fazer o risco? Olha, eu mostrei na aula, que infelizmente você deve ter perdido, tá certo? No meu canal do YouTube tem vídeos que eu mostro, né, que a gente fez este risco aqui, olha, eu fiz com vocês aqui, quem me acompanhou, né, não sei se tem alguém que acompanhou isso aqui, eu fiz uma divisão do próprio risco, eu passei no tecido e eu bordei de um dia para o outro, né? Então, só explicando rapidamente, né, a gente tá fazendo recapitulando as aulas. Eu coloquei o carbono branco, eu uso carbono branco, eu coloquei o risco e eu coloquei um plástico por cima, aqueles mesmos de camiseta, tá? Pega aí um plástico que você tenha. E aí eu com a caneta tudo prendi e com a caneta eu passei em cima do plástico para não rasgar o meu papel, né? Porque é tecido, eu vou exercer um pouquinho mais de pressão. Depois eu vim completando com a caneta, olha, aqui a círculo chama caneta mágica, ó, círculo chama caneta mágica. É da Círculo, tá vendo? Alô, alô, Círculo. Eu não ganho nada pra fazer isso, só porque são materiais que a gente utiliza. Legal que a Paula escreveu aqui, que é o bom da caneta Signo Ball é que ela é mais fininha. Né? Mas agora a Friction Ball, pensando nisso, lançou a mais fininha e tem uma outra marca também que eu não tenho. Ah, é? Tá certo? Eu realmente tive essa experiência, viu, Paula? Infelizmente, não ficou muito marcado o meu tecido, porque eu apaguei, então eu acabei não utilizando mais no linho puro, por exemplo. Só uma duvidazinha aqui, mãe, você fez o mesmo no círculo da flor com rosa mais escuro do que as flores, Sim, as folhas? Sim, sim. Sim, né? Aqui, ó, aqui das folhas, você tá falando? É, isso. As folhas eu usei o 262, dentro eu dei uma carreira com o 261 e dentro eu fiz o pirulito com o 261 também. Aqui, vamos lá. Eu tenho que fazer um biquinho aqui, né? Então, se eu fizer aqui, olha, vai ficar um ponto muito grande. Então, eu posso dividir ele aqui. É melhor dividir ele do que fazer muito grande. Vou vir aqui, fazer bem o biquinho. E aí, aquela situação. Ou eu passo direto aqui pro próximo, que no avesso vai ficar passadinho assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou fazer assim e lá no outro eu faço um pouquinho diferente que a gente pode fazer. G, não estou entendendo o que você fez nas folhas. Eu fiz uma carreira com verde e a segunda carreira com verde escuro. A terceira carreira eu fiz com verde mais claro. Aqui dentro eu fiz o ponto pirulito. Então eu fiz 3 carreiras de ponto atrás, intercalando os pontos aqui, ó, tá vendo? Então, em vez de pegar no mesmo, você pode pegar na mesma distância que você deu do anterior? Pode. Fica com uma outra aparência. Aqui eu fui intercalando. Então, eu peguei no meio do pontinho só. Deu pra entender? Será? Eu acho que sim. Uau. A gente aqui. E aqui, ó, por exemplo. Quando eu puxei o ponto, eu já vi que tá muito pequenininho. Então, a gente vem aqui, ó, tira. E aí, conforme a gente vai trabalhando, gente, ó, aqui, a linha, ela separa, né? Parece que fica uma mais curta. E é normal acontecer isso. Então, eu corto
Aí eu passo sempre na agulha número 8. Não molhei, não levei a boca. E vou fazer um pouquinho a coisa maior. Quer dizer, estou enxergando aqui com um monte de aparelho que está aqui em cima para eu enxergar, né? E a gente retoma fazendo o nosso pontinho. Tem muita gente aqui que já viu minha caixa de luz. Minha caixa de luz que o maridão fez pra mim. E tem uma lâmpada bem no centro. Ela é lâmpada fria, mas ela esquenta bem de leve. Se eu fico com a minha lâmpada muito tempo ligada e eu tô lá passando o meu risco, o que acontece? Ele vai apagando. De verdade, César. Então, tá vendo? Ele vai apagando. Aí, ó. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma ex-aluna lá da escola, faz tempo isso. Ela estava indo para a escola, né? E elas usavam uniforme também. E ela passou a camiseta, o uniforme era uma camiseta, e ela passou a camiseta para ir para a aula. Aí ela passou a camiseta, pegou o bordado, enrolou na camiseta quente. Chegou na escola, cadê o risco? Saiu tudo. Sem brincadeira, gente. Ela chorou. Caramba, aí é você. Ela nem percebeu o que ela tinha feito. A camiseta ela tinha acabado de passar ferro. Enrolou a camiseta lá no bordado, sei lá, pôs no meio, qualquer coisa assim, sabe? Quando coloca na bolsa. Aí você tá dizendo que elas apagam com a água também. Não sei dessa. A caneta de água é outra caneta. Cadê? Deixa eu ver. Tá ali atrás, César. Tô vendo ali de bundinha azul ali, ó. Tá vendo? Aí, ó, tô vendo aqui, olhar. Ó, esta caneta aqui, ó, ela desaparece com água, tá? Então, não sei nem se ela tá funcionando ainda, que ela é bem velha. Tá, ainda tá funcionando. Aí se você pegar um pouquinho, ó, quer ver, ó, eu tenho água que eu bebo aqui, né? Ó, eu vou por aqui com a minha mão mesmo, ó. Não me deixa na mão, hein? Ó, com a mão. Ó, viu? Deu pra ver? Eu risquei com a própria mão que eu coloquei um pouquinho da água. Saiu. Essa caneta aqui você também encontra em... Desaparece espontaneamente, é facilmente removido com água ou com uso de apagador. Teste antes de usar, tá vendo? Aqui não tem apagador, mas eles também vendiam, não sei se vendem. Pra essa aqui, ó, deixa eu ver se eu não vou passar o bração aqui, ó. Essa outra aqui, ela apaga sozinha, mas também tem um apagador. Essa aqui é velha também. Ó, deixa eu ver. Tá funcionando, gente, tá tudo funcionando aqui. Faz tempo que eu não uso. Ó, essa daqui vem com apagador. Você vem... E ela some sozinha, tá? Essa daqui também. Não tem nada aqui nesse apagador. Saiu, mas ficou marcadinho. Dá pra você ver que ficou marcadinho. Hoje é aula de caneta, mas foi bom. Foi bom. Que faz parte, né, gente? É o material que a gente utiliza para... Hoje nós temos essa facilidade. Mas você que não tem esses monte de caneta, você usa o lápis. Mas você deve riscar e bordar bem cobrindo aquele risco. O pessoal tá comentando sobre a caneta que se quiser de volta o risco é só colocar na geladeira que volta. Isso, no freezer, Eu tive uma aluna que colegas disseram. Que fez isso pra mim e mostrou. Eu nunca fiz isso, mas eu sei porque a aluna me mostrou. Ela falou, professora, saiu, voltou tudo. Eu falei, voltou. Nossa, para não ficar com essa passagenzinha, se você é assim muito exigente, como eu já fui muito na minha vida, eu fui muito mais exigente do que eu sou hoje. Imagina você, né? Que coisa chata, né? Mas eu admito, eu vou fazer eu já fui muito perfeccionista. Ai, que horror. Tudo bem, então... mas eu te conheço. Você me conhece. E aí, você a mim também. Você, minha filha. Bom, ó, eu não queria que ficasse isso aqui passado. Não queria esse pontinho aqui. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, envolvo, volto lá, né? E aí, ele vai sair bem aqui na ponta. Vou passar mais uma vez ainda, aquela bem chata.
Sem necessário, mas tudo bem, eu só tô mostrando pra vocês. Eu já me libertei, tá, gente? Eu ainda sou muito chata, mas tudo bem. Chata no sentido de querer fazer tão perfeito e a gente acaba aprendendo, né? Ai, meu Deus, isso é bom estar aqui, né? Se divertir um pouquinho, né? Com as nossas chatices, ó. Aí eu vou olha que continuar. legal aqui o que a... Ah, peraí. Antes, deixa eu ver aqui. Eu choro até dando risada, né, gente? Eu não tô nem enxergando o que eu tô fazendo. Ó. Posso bordar com essa linha em camiseta de malha? Deve, fica Pode. lindo, pode, eu bordei. Olha aqui, gente, aqui não ficou nada passadinho, como ficou aqui, olha, como eu falei pra vocês, eu já me libertei, mas eu só tô mostrando a opção pra você, se você quer que aquele avesso fique assim, tipo, bem arrumadinho, tá? Mas é uma opção que eu fazia muito. Aqui não saiu no risco, não tem problema. A gente vai fazer o risco. Olha lá, mas tá falando sobre você, olha lá na tela. Agora sai, né? Olha lá. E ele, meu Deus, imagina pior do que agora. Gente, pior. Eu era muito mais exigente primeiro comigo, né? Nossa, eu me exigia sempre, tinha que estar perfeito. Olha, se eu deixar esse pontinho torto aqui, nunca. Isso me consumia. Sem brincadeira, gente, mas eu me libertei. Tô liberta. Eu quero ser feliz bordando, é isso que eu quero, que vocês sejam felizes bordando.